Olá, bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje recebo Adolfo Maria, meu colega no debate africano da RDP África e um homem com uma história de vida verdadeiramente interessante. Recebo a propósito do seu livro, recentemente lançado, Angola, Sonho e Pesadelo, uma obra emocionante que é um verdadeiro manual de integridade, honestidade intelectual e sobrevivência. Antes da nossa conversa se iniciar, fico com uma breve reportagem. Todos aqueles que têm acompanhado a história de Angola ao longo dos últimos anos e das últimas décadas têm noção deste sonho e pesadelo retratado na obra de Adolfo Maria. Hoje vamos falar um pouco com ele e saber mais não só sobre a sua história, mas também sobre esta Angola que hoje em dia se afigura como um paraíso, uma Angola que muitos procuram. Basta pensar que cada vez mais são as pessoas que emigram para lá e que lá lançam raízes, negócios e tentam a partir daí construir as suas vidas. Mas nem sempre foi assim. Que Angola foi essa do passado? Qual foi a Angola do pesadelo? E de que forma se converteu no sonho que hoje se afigura cada vez mais fulgurante? É esta Angola que vamos descobrir. Uma Angola assim, misto de sonho e pesadelo. Uma Angola visitada através das memórias de um nacionalista angolano, Pro Birreto. De volta com Adolfo Maria, com quem terei o enorme prazer de falar e de podermos falar o máximo possível sobre o seu livro recentemente editado. Sobre o seu livro, sobre a sua visão relativamente aos assuntos do seu país, Angola, dos assuntos de África e dos assuntos que o tempo nos permitir conversar. Adolfo Maria, obrigado por estar aqui connosco e obrigado por essa obra magnífica que é Angola, do sonho ao pesadelo, digamos. Onde é que ficou o sonho e aonde é que ficou o pesadelo nesta altura? Eu acho que o sonho, mesmo depois do pesadelo, continua a acompanhar-me. Na medida em que o que eu desejo para o meu país, o que desejava desde o início, era a liberdade e a felicidade para o povo angolano. O sonho, mas essa parte do sonho ficou parou, pelo menos, ficou suspensa, quando os meus companheiros de luta, na luta de libertação, chegados ao poder, prenderam alguns de nós e que me obrigaram a fugir, a ficar escondido durante cerca de 3 anos, em situação de muito tensa, muito difícil, enfrentando a solidão, porque o apoio logístico era frágil e o receio de ser apanhado era enorme, né? O livro descreve isso e também tem flashbacks sobre minhas reflexões que eu tinha escrito, por exemplo, na luta de libertação, que aliás até essas reflexões podem explicar um pouco a deriva, portanto, que depois sucedeu ao partido que tomou o poder e do qual eu era militante, concretamente o MPLA, que levou a não só uma guerra civil, um esmagamento dos outros movimentos, mas ao esmagamento de todas as contestações que havia dentro contestações ou sugestões, ou quer dizer, tendências. E, portanto, essa deriva levou a extremos que depois tiveram culminar na repressão da intentona do 27 de maio e que fez mais vítimas do que a própria guerra colonial, mais vítimas angolanas e o que é também terrível, vítimas que eram de devotados militantes do MPLA. É evidente que eu, em relação, quer dizer, tenho as minhas perspectivas, né? Tenho o meu ponto de vista em relação ao que movia, por exemplo, Nito Alves. Creio que era o mesmo que movia o Presidente. Uma desmedida ambição, seja como for, um problema, havia razões de queixa e, se seja como for, um problema como aquele não se resolve com uma repressão indiscriminada que faz dezenas de milhares de vítimas. Portanto, esse é um pesadelo tremendo. É um pesadelo individual e o pesadelo coletivo que se passava
à minha volta, um coletivo do qual eu fazia parte, é evidente. Agora, para situarmos um pouco melhor, devo dizer a quem nos está a ver o seguinte, e quem ainda não leu o livro, sobretudo, não é? E quem não conhece também a história de vida, o mínimo da história de vida do Adolfo Maria. Tudo começa, se calhar, de forma significativa e simbólica, com a prisão pela PIDE em 59 do Adolfo Maria e uma série de nacionalistas. É óbvio que para chegarem à prisão, antes havia uma história já de nacionalismo da vossa parte. Se estruturado ou muito organizado, não é algo que, enfim, sobre o qual vamos agora estar aqui a falar muito. Mas essa história da prisão pela PIDE, o que é que significou em termos de acentuação do nacionalismo do Adolfo Maria e dos outros, concretamente naquele contexto, digamos que de endurecimento da própria potência colonial relativamente a... Certo. Aliás, quer dizer, isso foi realmente um dos erros da potência colonial, chamemos-lhe assim, ou digamos a lógica, talvez uma lógica de que ela não se podia desembaraçar. Para uma coisa, quer dizer, isso foi o fecho de toda a nossa possibilidade de lutarmos politicamente. Nós vivíamos já num Estado fascista ou colonial, portanto não havia liberdade de associação, não havia censura a livros e a jornais, não havia liberdade de formação de partidos, nem na metrópole colonial havia. E lá nas ex-colónias ainda a situação era pior. Mesmo assim fez-se a luta clandestina, panfletos, etc. Primeiro começou-se pela luta cultural, não é? Desde o Mensagem de Viriato até depois a nova edição do Cultura, em que estamos vários, desde o Luandino, eu, Henrique Guerra, o António Cardoso, etc., e outros, e até elementos, a Julieta Gandra, etc. Bom, há uma luta cultural, depois a luta política e a PIDE reage com prisões maciças. Quando foram, por exemplo, em 59, foram julgamentos de 50, mas passámos pelas cadeias centenas e centenas de angolanos, dos mais diversos estratos sociais. Portanto, a um momento dado, depois há a tentativa de reconstituição dos grupos fragmentados pela PIDE, de 59 a 60, quer dizer, no final de 59, Agostinho Neto, com vários nacionalistas que tinham sobrado, tenta e forma um MINA, mas em junho de 60 ele é preso, é deportado para Portugal, Joaquim Pinto de Andrade também com ele, Madaleno, Quinginho, Silas são presos. Bom, a partir daí acho que ficou evidente para toda a gente que o combate político não podia prosseguir, ou antes, o combate político tinha de tomar uma outra forma, daí se ter passado à luta armada. A primeira tentativa foi o assalto às cadeias de Luanda em 4 de fevereiro de 1961, uma iniciativa local que depois foi apropriada, mas que de facto que nasceu dentro da cadeia, com os presos políticos, o Cónigo Manuel das Neves, fazendo ligações com os chamados MSECs. E pronto, quer dizer, e foi uma operação com objetivos militares, ataque à cadeia, ataque à 7ª Esquadra, etc. Bom, e pronto, depois já o 15 de março, que é uma insurreição camponesa, muito violenta, e a partir daí é a luta armada só que comanda, digamos, comanda a ação política. A verdade é que, lendo o livro, fica-se com a sensação, como é evidente, a partir do momento em que se passa a luta armada e até a partir do momento em que se começa a organizar o nacionalismo, a estruturá-lo de forma consistente e sólida, é o momento em que o sonho se pensa que o sonho se vai tornando realidade, não é? Exato. Um sonho vai se tornando realidade. No entanto, nesse percurso de realização do sonho, para além de todo o processo de formação do MPLA, que também é conturbado e tem os seus problemas, enfim, históricos, alguns resolvidos, outros por resolver, há aqui uma questão que a mim me fez muita impressão, que é a fragilidade do próprio movimento. Era um movimento
que fora era muito considerado, tinha uma diplomacia eficaz no sentido de passar bem a mensagem e de posicionar-se como um movimento representativo e significativo para a independência do país. Refiro-me, como é óbvio, ao MPLA, existindo os outros movimentos todos com os quais o MPLA, enfim, de certa forma, foi tentando aproximar-se, mas sabendo que mais tarde ou mais cedo haveria de distanciar-se deles. Mas todo esse processo do MPLA foi um processo de grande fragilização, conforme se lê aqui pelas notas que o Adolfo vai deixando no próprio livro, não é? Com boas decisões, com más decisões, com projetos para o futuro que não eram bem estruturados, com ataques pessoais, com intrigas, com... Quer dizer, como é que se faz um movimento de libertação com esses handicaps todos, não é? Isso é admirável. Quer dizer, não é fácil dirigir um movimento de libertação, porque vêm pessoas das mais diferentes estratos sociais, com os hábitos, modos de pensamento, costumes, etc., muitas vezes com bases étnicas e raciais. Admito, isso não é fácil. A maneira de superar, creio que é com uma organização muito, aproveitando ao máximo os quadros. O MPLA era um movimento de libertação das colónias portuguesas que mais quadros tinha, e aí é que está o paradoxo. A Guiné, por exemplo, o PAGC tinha muito menos quadros e acabou fazendo uma luta muito mais eficaz, quer política, quer militarmente, e acabou depois por ter preenchidos os seus quadros, as suas estruturas com os quadros absolutamente adequados. No nosso caso houve muito desperdício. Houve muito desperdício, é certo que também tínhamos um contexto difícil, de uma luta tremenda contra um concorrente que era a FNLA e que tinha uma base logística de muito apoio no Congo. Ora, o que requeria realmente um aproveitamento e estratégias corretas. Eu penso que é o momento, dada a personalização do poder, tornou-se demasiado forte e portanto, o que levou, digamos, a não tomada de medidas coletivas, não havia suficiente discussão e, portanto, houve estratégias erradas, entretanto, desmotivação de quadros, entretanto, não aproveitamento de outros, e assim, por exemplo, em 72, aqui, a partir de 69, eu estou já no cerne nas bases guerrilheiras, estou na Angola combatente, etc., no meio dos militantes, e noto realmente que, naqueles anos todos, a formação política não atingiu... Houve picos de formação política, mas, quer dizer, não era global. A formação política e cívica, né? E o funcionamento da organização fazia desperdícios, quer desperdícios de ordem material, quer desperdícios de recursos humanos. Pronto. E isso teve consequências gravosas. Portanto, aí começa já algumas decepções bastante fortes. Digamos que, ao ler, e continuando a ler, e projetando aquilo que eu fui lendo, há aqui uma dúvida que me fica e que é muito forte, que é o seguinte: a revolta ativa era uma proposta alternativa a essa desorganização? A revolta ativa era um movimento dentro de um movimento que questionava a liderança? A revolta ativa, o que era efetivamente a revolta ativa? Porque eu, enquanto jovem, lembro-me bem que em São Tomé e Príncipe, não é? Com todo aquele esplendor revolucionário e pós-independência, não é? Ainda me lembro de ouvir essa palavra, esse conceito, revolta ativa, essas duas palavras, e de ouvir outras. E a junção que eu faço na minha mente, na minha memória, a essas palavras, era uma outra palavra também que se usava muito na altura, o faccionismo. Portanto, era a revolta ativa associado ao faccionismo. Claro. Agentes do imperialismo, pequeno burguês, etc. Sim, essa linguagem toda muito rica e muito folclórica, do meu ponto de vista, e peço desculpas a quem a usou com demasiada convicção, mas a verdade é que era essa associação que a minha memória me faz. No entanto, lendo o livro do Adolfo Maria, eu vejo um movimento extremamente positivo, um movimento autocrítico até, e suplantador, a propor uma suplantação daquilo que era
que eram as debilidades do movimento? Há um livro, quer dizer, que não é da minha autoria, porque eu não quis ser coautor, que é a entrevista que eu concedo a Fernando Pimenta, Fernando Tavares Pimenta, que é Angola no percurso de um nacionalista, conversas com Adolfo Marinho. Eu também li. E aí é muito explanado, tudo explanado. E creio que é precisamente na base do Cleo que está a pôr claro, estas questões. Vamos lá ver. A revolta ativa nasce como reação, quer dizer, reação a um estado de caos. E portanto, são militantes que a um momento dado, e quadros que a um momento dado procuram uma saída. Qual a saída? Relançar a discussão no movimento e, sob todos os pontos de vista, estratégias, modos de condução da luta, modos de condução da organização e também a democratização do movimento. Pronto. Porque era necessário, porque realmente eram revoltas sucessivas que se davam. Em 72 foi ali no norte que até prenderam, eu fui afastado, Angola combatente, né? E o Lara foi preso, depois já em 69 tinha havido a revolta do leste do Jiboia, depois em finais de 73 há a chamada revolta do Chipenda, etc. E isso sempre, já tinha havido em 61, mas isso noutro contexto. Em 62, quer dizer, a cisão Viriato-Neto. Bom, mas aqui é já o movimento, não é? Portanto, ela não nasce para fazer outro movimento nem nada. Ela nem nasce também para contestar a presidência do movimento. Ela nasce para contestar o presidencialismo absoluto. Foi o termo encontrado. E esse presidencialismo absoluto, que nós entendíamos que era o mal que paralisava a situação. É evidente, fosse qual fosse outro presidente, não nos interessava que utilizasse esses métodos. Portanto, é um movimento para lançar... Ela depois toma a amplitude e o dramatismo, chamemos-lhe assim, político, porque entretanto se dá o 25 de Abril, no momento em que nós íamos sair. Tivemos 2 meses ou 2 meses de preparação clandestina, contactos com as autoridades congolesas, explicação, quer dizer, não se faz um movimento desses, mais a mais sabendo que ali quaisquer tendências que aparecessem acabavam em fuzilamentos ou coisa assim, ou desaparecimentos, de maneira que tivemos de salvaguardar isso tudo. E quem é que esteve na revolta ativa? Adolfo? A revolta ativa, o mentor da revolta ativa, a Gentil Viana. Depois, um núcleo inicial, aquele núcleo e havia contactos com todas uma série de pessoas, de quadros que estavam ali, médicos, etc. E depois, mas houve um núcleo inicial dinamizador, que era o Gentil Viana, o comandante Munimambi e eu. Era esse trio que, pronto, eu ainda estava ligado, estava na delegação, portanto, eles iam fazendo as diligências, depois à noite reuníamos para ver e o próximo passo, em contactar, etc, etc. Bom, e pronto, foi assim que ela nasceu. Se não, eu penso que se não tivesse havido o 25 de Abril, se ele tivesse aparecido mais tarde, a clarificação dentro do movimento realizar-se-ia, porque nós estávamos mesmo no chão, política e militarmente, não é? Quero já ressalvar que já ouvi várias vezes, inclusive, sobretudo de fontes portuguesas, que Portugal as forças portuguesas estavam à beira da vitória. Não é mentira. Quer dizer, não só porque Portugal tinha 3 frentes de guerra e estava a perdê-la claramente na Guiné, não só por isso, mas também porque, no caso concreto de Angola, que era o sítio onde as forças portuguesas, o regime colonial tinha a máxima iniciativa, ali as coisas viravam rapidamente com uma reorganização das forças nacionalistas, sobretudo do MPLA. Por falar em prisões, é curioso verificar que na mesma prisão da PIDE, em que os nacionalistas entraram em 1959, exatamente na mesma prisão, em 70, a partir de 75, 76, depois da independência, o mesmo espaço passa a ser ocupado por outros nacionalistas. Ou seja, pelos mesmos, alguns deles, que estiveram em 59 naquelas prisões do outro regime. Mas, e sendo que alguns daqueles que contribuíram para a entrada pela segunda vez desses nacionalistas naquela prisão
eram nacionalistas que já tinham estado em 59 com uma série de outros nacionalistas. E isso eu senti profundamente. Aliás, alguns dos poemas, ou a maioria, reflete essa mágoa profunda. Porque, de facto, as prisões começaram em 29 de março de 59, passaram por lá centenas presos pela PIDE, e depois, mesmo até antes da independência, elementos da OCA já estavam nessas prisões. E atenção, a Casa da Reclusão, que foi atacada no 4 de fevereiro para libertar presos políticos, foi aquela também que albergou os nacionalistas angolanos, agora tidos como dissidentes. Eu próprio passei por lá antes de me expulsarem do país. Bom, e há uma situação ainda mais dramática que depois, com o correr do tempo, e à medida que o regime alicerçava o seu poder e a contestação aumentava vinda de vários sítios, foi que não só foram outra vez enchidos os campos de concentração do colonialismo português, como foram criados outros, nomeadamente no Mochico e no Bié. Portanto, e no Kwanza Sul. Quer dizer, multiplicaram-se por 2 ou 3 vezes mais de campos de concentração, porque havia 2 ou 3 no tempo colonial. Bom, ora, isso é terrível. Quem é que estava lá? Os fulanos que tinham sido servidores da PIDE, muitos deles estavam até agora nas forças de repressão. Quem estava lá não eram esses. Eram precisamente os nacionalistas que tinham afrontado a PIDE portuguesa e que depois tinham pegado em armas contra o colonialismo português. Isso é extremamente doloroso. Não, isso é muito duro para toda uma geração altruísta, é preciso dizer-se isso, que os nossos nacionalistas foram altruístas, deram as suas vidas, as suas famílias, para conseguir aquilo que nós todos queríamos, que eram as nossas independências e a criação das nossas nações. Ler o livro de Adolfo Maria, está tudo lá refletido nessa perspectiva. A carolice, o comprometimento, a ideia altruísta da criação da nação, um olhar para o próprio nacionalismo e para as nacionalidades, quer dizer, tudo de bom estava lá. Adolfo, agora diga-me uma coisa. A partir de que momento é que se começa a pensar, como disse o próprio Pepe Tela, que é muito referenciado aqui no livro, qualquer coisa falhou na geração da utopia? Se calhar, lendo aqui o livro do Adolfo, algo terá que ver com esse eventual romance que o Adolfo há de nos escrever, vai ter que nos escrever, que tem o título Giríssimo na terra dos TTRs. TTRs quer dizer títeres. Do esboço que o Adolfo põe aqui neste livro, entre uma coisa e a outra, na terra dos TTRs e a geração da utopia do Pepe Tela, seu amigo, companheiro e confidente nesses momentos, nos momentos, digamos que da luta de libertação. Do sonho, nos momentos do sonho, não vamos dizer nada sobre os momentos do pesadelo, a esse nível, mas entre uma coisa e a outra, qual é a distância que me dei a isto? Como foram as relações pessoais nessa distância e como foi esse seu passeio com Joaquim Pinto de Andrade até a ilha de Luanda, no meio da reclusão, ou depois da reclusão, num quarto minúsculo, durante quase 3 anos, não é? Vamos lá ver. Houve um distanciamento enorme, quer dizer, Pepe Tela era um dos mais críticos quadros que havia lá fora, que não era só ele. Chica, Di Lolo, etc., e muitos outros. Era um dos mais críticos do estado em que se encontrava o movimento e de erros da direção. Depois as opções que se tomam, não é? No 25 de Abril, muitos quadros entenderam, a maior parte, quase a totalidade, entendeu que era necessário apanhar o comboio para a independência, uns com umas motivações, outros com outras, e portanto, politicamente, o Pepe Tela e eu ficámos em campos opostos, mas nunca deixei de ter relações pessoais. Ele próprio, em 75, foi à minha casa buscar um manuscrito do Mayombe, que eu tinha guardado no Congo. Bom,
E depois disso voltamos a encontrar aqui em vários sítios, mas não, quer dizer, já não não é o mesmo tipo de relação do passado. O que não quer dizer que não volta a ser, pronto, mas porque os percursos foram muito diferentes. O Pepe Tela até foi vice-ministro de Educação, quer dizer, portanto, ele estava inserido no sistema e eu estava na cadeia, né? Portanto, agora, a minha amizade, portanto, não pôde ser cultivada, mas, quer dizer, entre nós restam laços pessoais. Entretanto, eu desenvolvi com outros, com a família Pinto Andrade, não só com o Mário, que de lá fora estive primeiro, em 59, procurei o Mário e, portanto, o Mário era veio a ser mais tarde o presidente, mas quando eu inicio, no meio das minhas lutas políticas, eu tenho a primeira, eu sou dos primeiros a ir ter com o Mário de Andrade a Paris. E, em 62, Mário deixou de ser presidente do MPLA e eu depois escolhi, quer dizer, entendi que Agostinho Neto era o homem adequado. Mesmo sendo também, admirando o Viriato, que foi o construtor não só do movimento moderno nacionalista que resultou no MPLA, como foi ele que edificou o MPLA. Isso hoje esquece, o Viriato da Cruz. Bom, já se sabe, tivemos uma grande discussão em Argel, depois da crise, mas que talvez todos procurassem angariar militantes, apoios, que sabia sim. Que... Sim, militantes que eram tidos como devotados. Bom, eu escolhi deliberadamente o Neto e fui um fiel companheiro dele e custou muita ruptura, mas em política é uma questão de consciência. E a ele também custou, porque ele expressou isso. E, entretanto, e com o Mário tinha, quer dizer, houve até uns certos atritos lá fora. Depois da revolta ativa, nós estreitámos, e aliás acabou acabamos juntos no grupo de reflexão. O Mário, uns dias antes, saiu praticamente da minha casa para o hospital, foi visitar a família, mas estava albergado em minha casa, em 90. Portanto, já éramos mesmo amigos. Com Joaquim Pinto de Andrade, o seu irmão, e a sua mulher, a Vitória de Almeida e Sousa, desenvolveu-se uma amizade tremenda neste período de solidariedades que eles foram também fundamentais para a minha clandestinidade. Inclusive, eu fui salvo quando tuberculosei, porque a Tom mexeu, isto é relatado, mexeu os cordeiros necessários para isso. Bom, e pronto, fala-me da ilha. Quer dizer... Essa passagem do livro, a mim toca-me, mas já reli, porque são 2 páginas. São 2 páginas de um livro com 214 páginas. E aquelas 2 páginas são a página da frescura, da libertação, e para as pessoas terem noção do que vale mesmo a liberdade. A liberdade tem um valor, a liberdade individual. A coletiva, a libertação é importante, obviamente que é importante, mas a liberdade individual está ali naquela página. Ao fim de quase 2 anos de minha clausura, de quase 1 ano e meio, o Joaquim aparece-me lá de noite, eu conto aí, e diz: veste, vamos dar uma volta. Eu disse: estás louco? Como é que é? Então agora, como é a patrulha, já tudo, disse: não, olha, primeiro tu deixa-te de ilusões que a Disa julga que já morreste, né, há muito tempo, portanto estás descansado, até pode-se assustar se te vir. Depois, diz ele, agora as pessoas já se habituaram de tal maneira ao recolher obrigatório, aliás só à meia-noite, depois ele começou às 9, depois passou para a meia-noite. Bom, é evidente que senti uma sensação próxima quando o escondi, quer dizer, ir atrás do indivíduo que vai entrar no carro, os meus olhos eram só virados para ele, porque realmente toda a iminência de ser preso e de segurar, toda de desaparecer ou de ser posta em causa todo aquele esforço de quase 2 anos, para mim era terrível. Mas a sensação os cheiros da rua, era de noite, mesmo com pouca luz. Depois passámos perto da Disa, não, isso foi noutra ocasião. Depois fomos para a Marginal, isso foi com outro, quando tive de mudar por causa da doença dos olhos. Depois pela Marginal e fomos à ilha. Bom, aí era
uma sensação extraordinária. também... Não só era o mar que batia, como todas as reminiscências da minha infância, da minha juventude estavam ali. Eu creio que defino isso com uma frase: estavam ali todas as praias da minha vida e eu nelas todo. Porque realmente era isso que eu sentia. Foi uma liberdade, uma coisa extraordinária, quer dizer, com uma regressão. Ao mesmo tempo, depois de estar tanto tempo fechado no apartamento, e então agora eu tenho a imensidão do mar pela frente, tenho aqueles barulhos, aquele marulhar, que me faz voltar à minha terra com todas as sensações que uma pessoa que nasceu lá, viveu lá, cresceu lá e se fez lá. Ela há uma outra descrição que me marca, porque eu, enfim, tive essa experiência pessoal, com o meu pai sobretudo, que é o Adolfo Maria a descrever-se, a autodescrever-se com o cabelo, com a barba, com a transfiguração completa na autorreclusão. Isto para mim tocou-me muito, porque fez-me lembrar a primeira vez que eu vi o meu pai depois da prisão dele, mais ou menos nas mesmas circunstâncias, enfim. Que foi ver o meu pai pela primeira vez com barba e com uma cabeleira enorme. Nunca tinha visto até aquela altura o meu pai com isso. E muita gente não percebe a transformação que isso implica na forma como a pessoa olha para ela própria. Isto está muito bem descrito aqui também. É uma experiência pessoal de transformação, até visual, que é, conforme a descrição isso da era como medida de clandestinidade, porque eu fui sempre muito bom nessas questões da clandestinidade. E era para, no caso de ser apanhado, não ser facilmente reconhecido. Mas depois... Na prisão, quer dizer, também já tinha tido essa experiência em 59. Na prisão nós sentimos a necessidade de assumir uma outra identidade, quer dizer, sair da norma. Contra, digamos, as fardas dos guardas, as barbas bem feitas dele, nós temos de mostrar que eu sou dono de mim, do meu corpo, né? E visto-me como quiser. Bom, aqui, neste caso da minha autorreclusão, do meu autocárcere, não comecei logo assim. Primeiro até preservava, mas depois foi para prevenir uma situação de, por exemplo, ser descoberto e não ser imediatamente reconhecido. Engraçado. Agora outra coisa, vamos deixar um pouco isto para trás e pensar no seguinte, pensar um pouco no futuro. Quer dizer, um homem descrito como um homem probo e reto pela procuradora que apresentou o seu livro, pela procuradora Francisca Van Dunen, deixar este testemunho, deixar essa referência, é algo que já é um reencontro do Adolfo Maria com a história de Angola e com deixar o legado, digamos, para uma série de jovens que vão ter que dar seguimento àquilo que vocês todos, nacionalistas, eu aqui não faço distinção entre nacionalistas de uma forma, nacionalistas de outra forma, nacionalistas de cor. Não. Nacionalistas, para mim, são todos que trabalharam para a criação das diversas das nossas nações e de outras nações. Portanto, para mim, não há essa distinção. Deixando esse legado, como é que o Adolfo Maria vê o futuro de Angola? Bem, o futuro de Angola tem de se ver a partir da realidade atual. Eu creio que Angola podia ter evoluído de outra forma, e inclusive não desperdiçando não só homens, como também estruturas materiais do próprio sistema colonial, desde que fossem aproveitadas, reconvertidas e introduzido um sistema em que realmente a riqueza do país ficasse virada para os naturais do país, para os autóctonos. Bom, mas pronto, foi o que foi. Não vale a pena, que isso pode ser numa obra qualquer histórica, académica, pode-se ver as mil possibilidades que existiriam ou não, mas na verdade o contexto da época também ajudava a isso. O colonialismo, a maneira como apodreceu o colonialismo português também ajudava a isso, porque
Portugal podia ter resolvido a questão uns 5 ou 6 anos e teria uma outra iniciativa, isto da parte portuguesa. Da nossa parte, podíamos estar também melhor preparados para enfrentar aquelas grandes desafios. A criação da nação que era um desafio. Exato, e por outro lado, o contexto da época, que era de uma divisão tremenda do mundo em bipolar. Ideologicamente, completamente bipolar. Portanto, há preciso não esquecer isso. De qualquer modo, acho que houve realmente erros que fizeram atrasar muito. E atrasar de tal maneira que não é impunemente que se tem uma guerra civil durante 30 anos, não é? E, assim sendo, o país é aquilo que está. Com infraestruturas que ficaram destruídas, com regresso, inclusive... Atenção, mas isso não começou só agora. Ao fim de poucos meses de independência, nós já estávamos na época da permuta. Eu, quando era miúdo, isso antigo, eu lembro da permuta. Não é? Os comerciantes do mate, eles trocavam cobertores, tecidos e tudo isso por produtos agrícolas. Não havia moeda. Bom, a troca direta hoje é promovida hoje. Isto, digamos, uns 20 ou 30 anos antes da independência. Bom, depois da independência entrou-se iam as pessoas da cidade, iam ali aos arredores ou ao campo, levavam uma camisa para trazer um cabrito. Bom, portanto, os erros começam logo aí, quer dizer, a desorganização começa aí. Bom, de qualquer maneira, tudo foi agravado. Agora, neste momento, o que é que sucede? Sucede que, entretanto, também formou-se uma burguesia rendeira do petróleo, é verdade. Não vale a pena escalpelizar. Deu-se uma acumulação de capital que beneficiou uma pequena minoria e esses são os dados. Agora, o que é que eu penso que deve suceder? Que uma das coisas que é a minha opinião, pronto. Primeiro, a classe dirigente, quando digo dirigente económica e politicamente, ela realmente deve se preocupar, começar a preocupar, mas de maneira muito séria, com uma redistribuição do rendimento. Não só porque evita tensões sociais, como ela própria cria condições para melhor se desenvolver, digamos, criando um mercado interno. Bom, isto é um ponto. Por outro lado, penso que, ao nível governamental, uma atenção especial deve ser dada à reestruturação da economia no sentido de torná-la mais equilibrada. Angola está numa situação de perigosa dependência do petróleo e ainda não diversificou a economia quanto é necessário. Terceiro ponto, e não sei se é o terceiro ou o primeiro, é que tem de haver mais abertura de todo o lado, quer dizer, quer da parte das forças do poder, quer da parte das forças políticas da oposição, quer dos cidadãos em si. Abertura para quê? Abertura em relação ao outro. Quer dizer, a convivência nacional tem de ser um facto, mas convivência dentro das diferenças. Eu convivo contigo, sei que és diferente de mim, mas nisto estamos de acordo. E há toda uma série de elementos comuns para estarem de acordo. Melhorias económicas, melhorias sociais e garantia dos direitos humanos, que é fundamental. Essa garantia dos direitos humanos não pode ser formal, tem de ser exercida na prática, quer através de uma comunicação social sadia, quer através de um aparelho de justiça que funcione de facto, quer através do reconhecimento das diferenças de opinião e de postura, quer política, quer cultural, tudo isso. Porque a Angola é um país de muita diversidade cultural, étnica e até um pouco racial, embora, digamos, a composição populacional de antes da independência não seja a mesma que é agora, não é? Mas, de qualquer maneira, há misturas de culturas, há misturas de sangues e tudo isso. E daí a Angola é diferente de muitos outros países africanos, nesse aspecto. Mas, noutro aspecto, é que ela, desde
séculos, tem uma elite urbanizada e urbana muito moderna. Portanto, sempre foi assim. há que aproveitar todas as potencialidades. As potencialidades que representam todo o interior profundo e as potencialidades que representam toda essa modernidade o pensamento moderno que nasceu nas cidades. Aliás, o MPLA é de matriz urbana, daí ele ter sido o elemento mais progressista no verdadeiro sentido da palavra, sem qualquer aspas nem nada, quer dizer, no sentido de que realmente tinha a noção de Estado moderno, Estado-nação moderno, que muitos outros não tinham. Pronto, é isso que eu vejo. Isso é manifesto, Adolfo Maria. Não é manifesto. Quase. É sempre... É um semi-manifesto. Não, aquilo que... Eu acho que é só uma opinião de bom senso. Eu creio que é de bom senso. Adolfo Maria, muito obrigado. Eu espero... E vamos ter tempo para conversar sobre os próximos livros, com certeza, e conversar sobre outras coisas. Mas eu tenho uma esperança, que é encontrar-me com o Adolfo Maria na Nova Baía de Luanda, não é? Com esse ar moderno que a Baía de Luanda tem hoje, que eu vejo nas imagens e nas fotos, para sentarmos ali em alguma esplanada, em algum daqueles bancos e sei lá, e bebermos um vinho ou qualquer coisa assim do género e falarmos sobre a sua Angola. Bom, isto é uma provocação. Eu com todo o gosto, e aliás, mas há uma questão aí a resolver. Pois é. O Abílio realmente que também conversa comigo nos bastidores. Não, eu pedi o passaporte há 4 anos, mas ainda estou à espera dele. Passaporte que era só a renovação de um que eu tinha, angolano, que tinha deixado caducado, porque me deram o passaporte em 91, Mingas, aqui na Embaixada. Depois deixei caducar quando recomeçou a Guerra Civil, fiquei tão desgostoso que nem renovei o passaporte. E fiz mal, porque há 4 anos que eu pedi e ainda não veio. Então, quando entregarem o passaporte, já tratámos de ir a Luanda. Então vamos logo no primeiro avião. Obrigado. Depois lá é que escolhemos a cerveja. Está bem. Obrigado, Adolfo Maria. Não saia daí. Já de seguida faremos o habitual olhar da atualidade com o Dr. Patrício Trovada. Enfim, desta vez vai ser uma intervenção telefónica e já voltaremos. Olá, Patrício. Desde já, enfim, agradeço incorporar-se ao programa para, enfim, darmos sequência aos comentários habituais aqui na STP TV. Muita coisa a acontecer no mundo, muita coisa importante a acontecer no mundo e vamos começar por África. Vamos começar pela República Centro-Africana. O Conselho de Segurança das Nações Unidas já tem uma decisão de envio de cerca de 2.000 soldados, uma força de peacekeeping, para o terreno, para a República Centro-Africana, numa altura em que está-se a perceber que qualquer coisa de verdadeiramente trágico pode estar a acontecer naquele país. 1/4 da população completamente deslocada, tendencialmente o conflito a tornar-se étnico-religioso e, quando assim é, num território com aquelas características, as coisas estão a complicar-se. Essa medida do Conselho de Segurança poderá, de alguma forma, estancar e perspectivar outro rumo para a situação? Essa seria a pergunta. Olá, Abílio, como está? Eu penso que é preciso lembrarmos que a RCA está já há 20 anos a viver uma série de instabilidades. Agora, essa instabilidade tem contornos muito mais gravosos, com, digamos, os riscos de um desastre humanitário, não é? E as Nações Unidas finalmente tomam essa resolução que implica a aplicação do que eles chamam capítulo 7, que permite às forças das Nações Unidas a engajarem combate caso for necessário. Bom, é uma boa coisa, só que o tempo de implementação das forças das Nações Unidas é bastante longo.
e não se acredita vermos realmente essa força em ação completamente instalada antes do mês de outubro. E eu creio que outubro é longe demais. Daí que temos que ver em que medida a força da União Africana pode receber reforços, nomeadamente se, como se confirma, o Tchad retira-se, pode receber reforço, fundamentalmente reforços também logísticos, e também devemos esperar, por parte das Nações Unidas, que haja uma articulação bastante boa com as forças da União Africana, do ponto de vista operacional, eu diria, militar, porque é verdade que as forças da União Africana, nomeadamente aquelas da CAC, têm estado já há largos anos na República Centro-Africana e eles conhecem bem o terreno. E ser substituído por forças multinacionais capacetes azuis, sem que haja essa integração ou essa passagem, digamos assim, de experiência, de conhecimento, pode, de facto, ter efeitos perversos quando as Nações Unidas estão completamente instaladas. Agora, o que é preciso também ver que a intervenção das Nações Unidas tem que incluir outros aspectos. Nós estamos em presença de um Estado que já não existe, não é? E capacetes azuis só não vão chegar. É preciso que as Nações Unidas se impliquem, de facto, a reconstruir as instituições da República Centro-Africana e a preparar, de facto, eleições, não é? A preparar eleições. O Ruanda, 20 anos depois do genocídio, enfim, é um país considerado por muitos como um país reformista, um país que, para muitos, deve ser olhado como um exemplo em África, um exemplo de pacificação, um exemplo de nation building, um exemplo de muita coisa. Um país a fazer uma aposta na eficiência da sua administração, uma aposta que começa a ser conseguida, com modelos muito criativos de gestão do setor social, segurança social, saúde e educação, também começa a ser conseguido. Um país que faz uma aposta fortíssima na agricultura e também em serviços, sobretudo no turismo. Assente esses dois setores na sua proposta de desenvolvimento. A questão é que já se fala em milagre económico, com crescimentos na casa de 8% do PIB. Isto é o suficiente para um país sair da crise económica, é o suficiente para se propor, digamos, com um modelo de desenvolvimento que seja transformista? Acho que não há milagres nesse capítulo. Não há milagres. O que se passa é que houve uma decisão que foi tomada ao sair do genocídio 20 anos atrás pelo regime do Kagame, que é que os ruandeses têm que contar com eles próprios primeiro. Não é? Aliás, na comemoração dos 20 anos, houve, de novo, críticas bastante duras em relação às Nações Unidas, em relação à França, e os ruandeses optaram por essa atitude de contarem primeiro com eles próprios. O segundo aspecto também foi o investimento em capital humano. O Ruanda foi um dos poucos países africanos que contraíram dívida para a educação. Muitas vezes com, digamos, dívida com taxas de juros que não eram concessionais, investindo na educação. O outro aspecto é que o Ruanda pautou por ter um plano de desenvolvimento a longo prazo, anualmente uma política de avaliação dos progressos. Bom, resumindo, boa governação. E faz com que hoje, de facto, seja um país que tem bases de desenvolvimento e de crescimento bastante sã. Agora, há um aspecto que é que a Bolsa de Valores, fazer do Ruanda uma plataforma de negócio, de trocas e próprio também do turismo, etc., eu penso que há uma questão que vai ser
fundamental a nível do software para os próximos anos, que é o relacionamento do Ruanda com os países vizinhos. Bom, porque, afinal de contas, nós estamos em presença de pequenos países e, se nós estamos a olhar para o mercado, as fronteiras têm que se alargar, o mercado tem que se alargar, e nessa sub-região o Ruanda já está a dar sinais de algum isolamento, devido ao facto dificuldade de relacionamento com outros países da sub-região. Isso é que se diga que é uma coisa fundamental para ser resolvida. O Ruanda tem que melhorar o relacionamento na região dos Grandes Lagos, não é? Tem que sair desse pequeno isolamento em que se sente alguns sinais hoje. E há uma coisa também importante, que é que e isso foi ainda visto no discurso de Kagame, na comemoração dos 20 anos do genocídio. Muita dureza em relação ao Ocidente, em relação às Nações Unidas, e eu creio que 20 anos depois percebemos que a opção de Ruanda contar primeiro com Ruanda é uma opção positiva, mas eu diria, carregar sempre no botão da culpa da comunidade internacional pode, 20 anos depois, começar a não funcionar e ter efeitos inversos àqueles que se espera. Daí que a reconciliação tem que se dar também com a comunidade internacional. As coisas passaram-se 20 anos atrás. Boutros Ghali, que era o secretário-geral das Nações Unidas, Nações Unidas pediu desculpas, a França, enfim, tentou apaziguar esse relacionamento. O Ruanda, que era um país francófono, hoje é um país anglófono, mesmo do Commonwealth. Bem, é preciso agora, eu acho, também fechar esse capítulo e potenciar esse Ruanda, que tem condições ótimas, tem bons recursos humanos, através de um relacionamento, de uma integração regional melhor, sobretudo com melhor, digamos, relacionamento político com os seus vizinhos, nomeadamente a República Democrática do Congo, para potenciar, de facto, Ruanda para essa segunda fase. Senão, como tem sido o caso, a Bolsa de Kigali fará muito poucas operações. É preciso que haja um mercado, é preciso que haja confiança, é preciso que haja trocas reais a nível da região dos Grandes Lagos. Interrompemos esta análise para vermos uma reportagem que foca a questão da polémica dos navios petroleiros em São Tomé e Príncipe. Outra vez os navios petroleiros. Portanto, vemos as imagens e já de seguida voltamos ao nosso debate. A revelação foi feita pelo próprio primeiro-ministro Gabriel Costa, à margem da Cimeira Europa-África, realizada recentemente em Bruxelas. Afinal, o caso dos navios petroleiros Merida Melissa e Dagit Integrit, apreendidos pelas autoridades santomenses em março de 2013, ainda continua a dar que falar nos tribunais internacionais. Malta introduziu em Hamburgo um processo de arbitragem contra São Tomé e Príncipe, como companhia de bandeira do navio Dagit Integrit, e o que efetivamente causou-nos alguma irritação, na medida em que nesse processo que tanto se falou e relativamente ao qual penso que o país agiu fazendo exercício de soberania e foi bastante condescendente relativamente na parte administrativa, quero me referir. Depois de se ter esgotado a parte judicial, entramos em negociações com as partes interessadas e que, portanto, resultou, portanto, num acordo que toda a gente conhece, pois que se falou imensamente dessa questão. Mas, não obstante isso, portanto, o Estado de Malta, insatisfeito, o Estado de Malta, que é um país que pertence à União Europeia, insatisfeito, introduziu esse processo. O certo é que o governo de Malta continua insatisfeito com as decisões tomadas por São Tomé e Príncipe em relação ao caso dos navios e insiste num processo judicial contra o governo do arquipélago. Eu achei por bem que, no quadro dessa cimeira, que é uma cimeira de aprofundamento das relações entre
os nossos dois continentes, São Tomé e Príncipe um microestado, Malta não sendo também um superestado, sendo um estado pequeno, havendo, portanto, esse litígio, que eu procurasse encontrar-me com o primeiro-ministro de Malta para podermos abordar a questão. Devo dizer-vos que encontrei da parte do Sr. Primeiro-Ministro de Malta toda a receptividade e que nós assumimos o compromisso de procurar, portanto, manifestamos, portanto, o interesse das duas partes de encontrar uma solução pacífica para o litígio que nos opõe. Como sabe, a arbitragem é um processo extremamente dispendioso, do ponto de vista financeiro e não só. Portanto, nós, como sempre, desde o início desse processo, estaremos abertos a soluções que possam, portanto, evitar possam acarretar situações de custos para o país, mas salvaguardando sempre os superiores interesses do Estado santomense e, sobretudo, a dignidade do Estado santomense. O armador do navio de bandeira de Malta, Dagit Integrit, reclama prejuízos avultados face às decisões do governo de São Tomé e Príncipe, que manteve o petroleiro durante cerca de 6 meses ao largo da costa de São Tomé. Acabamos de ver a reportagem, uma reportagem sobre a polémica dos barcos ainda. Portanto, uma polémica que já se percebeu que se mantém viva pelo Estado de Malta, que faz questão em manter a situação no Tribunal Arbitral de Hamburgo, levando o Estado são-tomense a ter que ou negociar ou a ter que responder em arbitragem. Arbitragem que é sempre um processo caro, um processo duro e um processo, enfim, definitivo, de decisão definitiva. Aqui, que comentário é que esta situação pode merecer do Patrício Trovada, alguém cujo nome algumas vezes apareceu ligado à situação? Bem, uma situação previsível. Eu penso que o governo lidou muito mal com esse dossiê. Foi um dossiê que, no princípio, foi bastante, mais uma vez, politizado. Depois, eu diria, foi menos politizado, mas em termos de gestão, foi catastrófico. E é um dossiê que tem várias gavetas. Há a situação em relação ao armador, há a situação em relação aos proprietários dos produtos, há a situação em relação ao próprio Tribunal São Tomé e Príncipe, que exige algum esclarecimento por parte do governo. É um dossiê que ainda dará muito para falar. Mas o mais importante é o quê? É que se São Tomé e Príncipe for condenado, são todos os santomenses, mais uma vez, que vão ter que pagar por atos que eles não foram nem, enfim, não foram nem tidos nem achados, não é? Isso leva-me a dizer que, bom, governar não é fácil, é verdade, mas é preciso tomar decisões, é preciso fechar os dossiês, mas é preciso, sobretudo, ter muita prudência, nomeadamente quando estamos em democracia, aquilo que nós fazemos, os nossos atos, muitas vezes são suportados por várias e várias gerações, daí que o exercício do poder em democracia tem que ser um exercício com bastante cautela. É preciso tomar decisões. Eu creio que, nesse caso particular, o governo santomense agiu mal, e eu só espero agora que, de facto, os custos sejam os menores possíveis para os santomenses. Obrigado, Patrício Trovada. Enfim, um olhar sobre as diversas realidades que propusemos hoje. Agora vou deixar as minhas sugestões de leitura e, enfim, de lazer para hoje. Como seria óbvio, sugiro, em primeiro lugar, Angola, Sonho e Pesadelo, o livro do Adolfo Maria, livro de 2014, editado pela Colibri.
é um livro obrigatório do meu ponto de vista. É um livro que é um hino, ao contrário do que se possa pensar, um hino à integridade, um hino à resistência, um hino à liberdade, às liberdades individuais. Já que estamos na onda das biografias, sugiro também Memórias Políticas do Nacionalista São Tomense Sui Generis, um livro que deu muito que falar quando foi editado, mas estou aqui a tentar mantê-lo vivo na mente daqueles que leram e dos que ainda não leram. O livro do Dr. Carlos Graça, enfim, lamentavelmente falecido, um livro de 2012 da UNEAS, aconselho a lerem porque dá também nota da biografia de um nacionalista. Um outro livro ainda de um outro nacionalista, dessa vez um cabo-verdiano, outro livro também imperdível, Aristides Pereira, Minha Vida, Nossa História. Um livro que é de José Vicente Lopes, um livro de 2012. É uma longuíssima entrevista de Aristides Pereira. Portanto, destaquei 3 nacionalistas. Adolfo Maria, Carlos Graça, Aristides Pereira. Não há muito de comum, ideologicamente, entre eles todos. Há uma coisa que eu sei, qualquer um deles, um nacionalista sério e pobre. Hoje, Angola esteve em destaque. Pode rever esta e outras emissões em youtube.com/canal STPTV. Deixe-nos, insistimos muito nisso, os seus comentários lá e também no facebook.com/STPTV. Insistimos nos comentários porque só assim nós temos o melhor do vosso feedback. Por hoje ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou Abílio Neto, esta é a STPTV, a sua nova televisão. Será que uma plamina nesta cor? Uma plamina! Ouça uma plamina! Onde é que está esse moço? Senhor uma plamina! Faça favor! Olha, hoje que você vai para aquele programa daquela televisão saturada, não é? Sim, é hoje sim. Ah, ainda bem. Não se esqueça, quando você chegar lá, é atacar aqueles gajos daquele programa Nós por Além que tentaram despir a minha imagem. Sim, chefe. Estás a ver, né? Sim, é abuso, sim. Tentaram despir a minha imagem, um empresário, pá. Me faltar respeito assim dessa maneira não pode. E outra coisa, o senhor toma atenção, hein? Não responde nada lá que eu não mandei. Só aquilo que eu mandei você fazer, que você faz. É atacar os gajos a sério. Eu não estou a gostar nada disso. Sim. E outra coisa, quando você chegar lá, se você não falar isso, você vai deixar de ser secretário-geral do meu quartel. Não, chefe, eu ainda não tenho nada. Eu estou a tentar criar cabra agora, ladrão está a me roubar a cabra toda. Se você fizer isso bem, eu vou te dar umas tantas cabras. E me leva você agora, porque eu vou estar na televisão a seguir você. Para ver se você vai falar bem. Tá bem, chefe, eu vou vir já. Vai rápido para a gente tomar banho na piscina. Sim, chefe. Não fala à toa, hein? Sim. Aquilo que eu mandei só. Sim. Boa noite, eu sou Atum Pinheiro e estamos a começar mais uma edição do nosso e vosso programa Conversas da Trita. Cá no estúdio eu tenho o senhor Maplamina, secretário-geral do Quartel dos Gafanhotos, a quem eu passo a cumprimentar. Senhor Maplamina, muito boa noite. Boa noite. Então, a primeira questão é a seguinte. Eu gostaria que o senhor falasse um bocado da sua vida, da sua história, o percurso todo desde lá até aqui, principalmente da tua vida política. Sou jornalista. Quer dizer, eu estou com um bocadinho de dificuldade de falar. Isso porque eu tenho um recado, porque eu tenho que dar esse recado muito rapidamente. Se não dar esse recado, a coisa pode ficar preta para mim. O chefe lá em cima está a ver e eu tenho que dar esse recado rápido. Sim, que recado isso? É para avisar esses moços que fazem aquele programa Nós por Além, que é para eles pararem com isso, porque o chefe não está a gostar, não está gostando um bocadinho disso. Mas como assim não está a gostar? Não, quer dizer, o problema é o seguinte, é que ouviu-se falar em contra-informação. Isso não é bem assim.
não é bem assim, a coisa não é assim dessa forma, só está a entender. Mas o programa Nós por Além, o objetivo é o humor, né? É fazer não, sim, eu entendo, são pessoas de boa vontade, e então, eu sei que há muitas organizações aqui a darem informações sobre isso, mas o problema que se põe, quer dizer, não é que está mal, não é bem assim, quer dizer, é bem assim, não é bem assim, é bem assim quando eles não falam do chefe, quando fala de chefe não é bem assim. Mas você está com algum problema, você está a transpirar bastante? Sim, esse é preciso o recado que eu tenho que dar. Eu sei, pela minha característica física própria, o senhor sabe que eu sou mulato, né? Mas eu imediatamente virei preto, porque eu tenho que dar esse recado. O chefe está muito zangado com eles, está a dizer que eles estão a despir a imagem de chefe. Agora, o chefe já está despido, depois eu é que tenho que dar esse recado, o senhor entende, né? E depois eu estou com problema, eu não tenho salário esses dias, até o ladrão roubou-me algumas minhas cabras que eu estou a criar, e até o chefe já me prometeu algumas cabras. Eu tenho que falar isso. Mas vamos falar para o que interessa. Numa escala de 0 a 10, qual é a pontuação que o senhor dá para a sociedade santomense? Não, é o seguinte, eu não posso falar isso porque eu não ensaiei isso bem. São coisas que tem que ensaiar primeiro. Eu não treinei isso bem. Eu não posso dar essa resposta. Eu não sei se o senhor já assistiu o programa Que Quer Ser Milionário. Sim. Há uma parte que eles dizem passa. Portanto, para mim, passa essa parte. Portanto, passa essa parte. Relativamente ao governo, o país, santomense? Não, são questões que a gente tem que treinar bem depois de falar. Eu não posso falar à toa. Percebe? Eu não posso falar, eu tenho que ir embora, eu ainda sou noivado, eu tenho que treinar bem, eu tenho que ir, ouviu? Desculpa-me, eu tenho que ir. Como puderam notar, imprevistos acontecem. O nosso convidado não ensaiou as questões, o fato que nos leva a interromper o nosso programa. Por isso, boa noite, até a próxima edição.